Olá, hoje eu vou falar de Amós 9, que fala sobre os juízos de Deus são inevitáveis. Esse também é o último capítulo do livro. E ele diz: vi o Senhor que estava em pé junto ao altar e me disse: fere os capitéis e estremecerão os umbrais e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Matarei a espada até o último deles. Nenhum deles fugirá, nenhum escapará. Ainda que desçam ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. Se esconderem no cismo do Carmelo, de lá buscar-los-ei, e de lá os tirarei. E se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, de lá darei ordens à serpente, e ela os morderá. Se forem para o cativeiro diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada, e ela os matará. Porei os olhos sobre eles para o mal e não para o bem, porque o Senhor dos exércitos, é o que toca a terra e ela se derrete, e todos os que habitam nela se enlutarão. Ela subirá toda como o Nilo e abaixará como o rio do Egito. Deus é o que edifica suas câmaras no céu e a sua abóboda fundou na terra. E o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra, Senhor é o seu nome. Aqui, o capítulo 9 inicia com o profeta Amós descrevendo o Senhor Deus junto ao altar. E ele mandou ferir o topo dos pilares que sustentavam o telhado do templo, que são os capitéis. E esses capitéis, se eles fossem machucados, se eles fossem alguma parte da estrutura ofendida, ela faria com que o peso que ela aguentava não era mais o mesmo, uma vez que ela foi violada. Então, Deus mandou que se ferisse os capitéis ali, as colunas, os pilares que sustentavam o telhado, para que eles pudessem cair sobre as pessoas que estavam dentro ali do templo, diante do altar, fazendo as suas oferendas e prestando as suas ofertas. Isso porque eles invocavam o nome de Deus, não mais o Deus único, vivo e verdadeiro, mas estavam invocando o nome de falsos deuses, como se o Deus verdadeiro fosse. E pior, essa visão mostrava que o tempo da destruição de Israel já era chegado. Já não havia mais a possibilidade dos israelitas escaparem do juízo de Deus que recairia sobre a nação. Os que não morressem ali naquele momento, na queda do teto do templo, na conquista da cidade pelo povo que viria de fora, pelos guerreiros, ele não encontraria lugar para se esconder da morte da espada, ainda que fosse na mais profunda das cavernas, ainda que fosse nas brechas que existissem no alto das montanhas, ainda que fossem lá na floresta, como mostra no cume do Carmelo. Isso porque o próprio Deus é quem estaria entregando o povo nas mãos do exército invasor, do exército que viria para ser mão de Deus para tratar daquele povo. Ainda que esses fossem levados ao cativeiro em outra cidade, mesmo lá onde eles estivessem sido levados cativo, ali eles também morreriam à espada. Tudo isso aconteceria porque o Senhor exigiu de seu povo conserto, que é com as promessas da aliança que fora firmada no início entre Deus, Abraão, Isaque e Jacó. E o povo não se arrependia de seus pecados e continuava a produzir frutos maus, que era o falso culto religioso, uma hipocrisia social
um desrespeito e desobediência aos preceitos divinos, em que as pessoas elas não se preocupavam mais em amar o próximo como amavam a eles próprios, não se preocupavam em fazer o bem às outras pessoas. Ao contrário, eles visavam apenas os interesses próprios. Então, mostra que o poder e a autoridade de Deus está sobre todos os homens, sobre toda a criação. E ele detém o controle do universo. E, inclusive, ele usará o universo para punir o povo quando ele deseja. E nada há de escapar de suas mãos. E o capítulo continua. Não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes, diz o Senhor. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e de Caftor, os filisteus, e de Quir, os sírios? Eis que os olhos do Senhor do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor, porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem, o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Aqui nessa parte, o Senhor chama a atenção do povo para refletir sobre a origem deles. Um povo que era tido como separado por Deus, povo que foi tido como especial desde a sua formação para uma santa nação. Uma nação que serviria de modelo às demais nações, de como é que o povo deveria viver entre si em comunhão com Deus verdadeiro. Povo pelo qual Deus tinha um amor muito especial, devendo, portanto, esse povo submeter-se à vontade, ao controle de Deus. E neste ponto, como validação das exigências divinas, o profeta Amós repete a declaração de Deus, demonstrando que foi ele, Deus, quem fez esse povo sair da escravidão do Egito, atravessar o deserto e conquistar aquela terra em que eles estavam habitando. A terra que antes era tida como lugar dos filisteus, Caftor, e também os de Quir, que eram os sírios. O profeta mostra que essa declaração de Deus demonstra o quanto que Deus fez para que eles saíssem da escravidão do Egito e conquistassem cidades, outroras de outros povos, para eles assumirem. No entanto, embora este seja um povo separado para ser um exemplo a outras nações de como andarem com o Senhor e serem abençoadas na terra, Deus não fecharia os olhos para os seus erros e as suas falhas, que o pecado que houve entre os israelitas, estes seriam tratados com mão forte e destruído. Ainda que o preço desta correção levasse quase que toda a nação à morte, pois Deus sabe que sempre haveria uns ou outros que não deixariam de se corromper pelo pecado e a iniquidade. Por isso que fala que Deus iria peneirar aqueles que fossem retos diante aos olhos do Senhor, estes seriam separados, os demais seriam lançados fora. A manutenção desses poucos já seria o suficiente para dar continuidade à nação que foi separada por Deus e a descendência de Jacó. E, por fim, o texto diz uma palavra de restauração do Israel espiritual. E começa dizendo: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e levantando-os das ruínas, restaurá-los-ei,
como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Farão pomares e lhes comerão fruto. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Aqui o capítulo 9 de Amós encerra com o profeta expondo que Deus diz que depois de tratar com os israelitas, retirar todo o pecado do meio do povo por meio de uma purificação através do fogo, Deus restauraria o tabernáculo de Davi, ou seja, Deus restauraria a comunhão dos israelitas com ele. Seria uma restauração que eliminaria as brechas capazes de permitir que o erro entrasse novamente no meio do povo e eles experimentassem uma instabilidade espiritual. Agora o povo ia ter uma estabilidade espiritual e ia ter a identidade correta de um povo de Deus. Por fim, aqui o capítulo encerra dizendo que depois de todo o sofrimento experimentado no julgamento, no tratamento e a manutenção de um povo remanescente, Deus faria desse remanescente uma nação próspera e abençoada entre os povos da terra, principalmente aqueles que possuem laços familiares com os edonitas, ou seja, os descendentes de Esaú. Essa foi a mensagem que o Senhor nos entregou no capítulo 9, que Deus ele não planeja a destruição daqueles que andam mal. Deus dá várias oportunidades para que eles se arrependam, eles se consertem e tenham uma vida regrada nos caminhos do Senhor, de acordo com aquilo que foi firmado na aliança dos patriarcas. Porém, o homem, se ele não der ouvido, ele vai ter que arcar com as consequências, que é o fato de ser consumido no fogo pelo pecado que cometeu. Só aqueles que permanecerem fiéis, estes resistirão e farão parte dos remanescentes de Israel. Serão parte da geração que se mostra realmente a menina dos olhos de Deus. Eu espero que essa mensagem do capítulo 9, os juízos de Deus são inevitáveis, possa falar ao nosso coração, mas que a parte que também possa nos encher de alegria é que Deus, ele renova um Israel espiritual, e esse Israel espiritual, ele traz oportunidade para aqueles que também eram de outros povos, ou seja, os gentios que assimilarem o Deus vivo, o Deus da aliança de Jacó, este venha a ser considerado um povo escolhido pelo Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Se possível, faça sua inscrição no meu canal, que é Miriam Araújo. Deus cuida de mim. Que o Senhor te abençoe.